Bom, primeiramente eu queria me desculpar esse período que eu fiquei sem fazer vídeo, acho que 2 semanas eu não gravei, por motivos a mil. Na verdade foi porque eu tinha viajado esse final de semana, agora, e o outro final de semana eu fiquei sem tempo mesmo, trabalhando e fazendo coisas, e eu acabei ficando sem tempo para poder botar os vídeos no ar. Me perdoe, desculpe aquelas pessoas que gostam dos vídeos, e eu não tive como mesmo, porque senão eu faria. E hoje eu tava deitado há pouco tempo e resolvi fazer um vídeo que já tava pensando em fazer ele um dos primeiros, o primeiro ou o segundo, mas me veio à tona falar sobre esse tema porque já é um tema também que já me incomoda. Então o tema de hoje vai ser profetas e profecias, profeteiros e profetadas. Primeiramente você deve estar se perguntando por que eu tô com essa roupa meio esquisita, e vou dizer que eu estava com 48 graus de febre na cama, tremendo, e mesmo assim não me incomodou para gravar essa mensagem hoje. E já vou começar logo, então é só a justificativa. O vídeo não importa com o meu rosto, minha fisionomia, minha cara, quem eu sou, mas sim o tema em questão, que geralmente o tema é que leva aos debates dos quais as pessoas me ligam para poder tomar satisfação, tomar parte, tirar dúvida. São esses vídeos. Então hoje foi um momento oportuno, mesmo com febre. Eu vou possivelmente estar suando aí, mas vou gravar o vídeo. Eu tô sentindo frio e calor, uma coisa meio louca, mas vamos lá. Profeteiros e profetadas. Eu acompanhei algum período de período que eu sou evangélico, em gravações de vídeo e alguns cultos que eu fui, que existe gente que quer pagar de profeta e automaticamente ele vira um profeteiro, fazendo profetadas. E eu acho que a grande maioria do povo que gosta dessa agonia, desse tremor, eles gostam de fazer as profetadas. Por que eu tô falando desse vídeo? Porque eu creio em Deus, que verdadeiramente eu sou um profeta de Deus e não me ensoberbo disso. Eu não faço disso comércio, eu não faço disso palavra, e é bem duro a situação de um profeta verdadeiro. E esse vídeo, como vai ser um vídeo sério, eu vou falar de minha vida para ver se você se enquadra nisso. Se você é realmente um profeta, se as suas palavras são de Deus ou não. Então vamos lá. Eu não fui pedir a Deus para fazer profecia, eu não pedi a Deus para me tornar um profeta, eu não me pedi a Deus para me colocar nesse lugar. E consequentemente, em uma oração, me veio isso em minha vida. Não foi um irmãozinho que me disse, não foi uma irmãzinha que teve a revelação, foi eu mesmo. Então eu acredito nisso pela consequência do que eu passei, e as pessoas que estavam presentes no recinto, que viram o que aconteceu, foi coisa sobrenatural. Eles perceberam que então já existia um profeta em uma determinada congregação. Isso é real e aconteceu comigo, e eu tenho as testemunhas. Não preciso provar nada para ninguém, porém é necessário um cunho de verdade por essa informação. Então eu não tinha nem noção do que se tratava antes. E, bem verdade, isso me veio, e naquele momento que aconteceu a primeira vez, as pessoas que estavam no círculo de oração comigo, eu conseguia enxergar algumas coisas além, e as palavras que me vinham, parece que elas saem do peito, saem dessa área aqui física mesmo, parece, e a minha boca menciona as palavras, e eu ouço a voz que sai da minha boca, eu tenho um controle sobre minha boca, mas fala. E quando fala, que foi o caso em primeira instância que aconteceu, as pessoas ao meu redor sabiam, eu sentia em mim com o que eu falava para cada uma das pessoas individualmente. Elas estavam presentes, eu sabia que cada uma delas sabia que era para ela a referida palavra. E as pessoas tomavam, e uma das outras não sabia o que aconteciam com as outras pessoas. Então tinham 7, eu creio que foi 7 pessoas, contando comigo 8. Não lembro bem a quantidade, mas eu acredito que foi 7, não vou contar agora. E quando eu falava para uma determinada palavra, uma coisa, eu falava exatamente para aquela pessoa. Ela sabia que era com ela e ninguém mais sabia que era com ela. E aconteceu isso na primeira vez, e eu falei para as 7. Naquele dia eu fui usado, chorei muito. Aquela profecia não foi em momento algum, a coisa que aconteceu não foi em momento algum bênçãos. E as coisas que foram mencionadas foi a nível corretivo, de que só elas sabiam de que aquilo aconteceu. Tanto que eles achavam que aquilo fosse tão sobrenatural a coisa, que eles vieram falar comigo e eu falei, literalmente, eu sei o que eu falei, eu tenho ciência do que eu falei.
As coisas que vocês ouviram, vocês sabem que foram com vocês individualmente, e o que não pertencia a você, nenhum outro sabia. E não foi aquele negócio de correr pra cima, botar a mão no ombro e dizer que você vai receber, Deus vai lhe abençoar. Não é uma frase bíblica. Não é uma frase que tem colocado na Bíblia. E literalmente eu falei palavras do qual só a pessoa falava. Então, esse foi o primeiro dia. E daí então começou a ficar coisa bem complicada. Muito complicada mesmo, assim. Eu conheci um pastor, decorrente de já ter passado algumas outras situações. E eu conheci um pastor que ele brincou até comigo assim, falou assim: Marcelo, você tá achando que... Ele não sabia meu nome. Ele falou: você tá achando que eu lhe conheci por coincidência? Que eu sei seu nome por coincidência? E esse pastor falou assim: você vai dar continuidade às coisas que eu ando fazendo. Deus instituiu você por profeta do jeito que ninguém gosta. E ele me falou isso em uma outra filmagem. Eu filmei esse pastor, tenho aqui alguns DVDs. Ele deve estar ciente da frase que foi mencionada por ele. E eu acreditei que até que fosse maluco, aqueles pastores que gostam daquela agonia, mas não. Com minha vida, eu tenho ciência de que ele é um profeta verdadeiro, dos poucos, e não dessa maioria. Em verdade, desse percurso que eu tenho de evangélico e de cristão, eu só conheço 3 profetas. E eu não reconheço nenhum outro, sabe? Eu não consigo enxergar essas pessoas como profetas, porque eu pago um preço por entregas. Quando eu sonho com alguém, eu vou até a pessoa. Essa pessoa geralmente eu não conheço. Então eu sonho com a pessoa na minha casa, faço as coisas que tem decorrente, e por coincidência da vida eu encontro a pessoa do qual eu sonhava e falava as coisas que aconteciam no sonho. E tem alguns pontos de vista no sonho, que eu sinto, eu vejo a imagem do que está a ocorrência, eu sinto o que tem que ser dito e não pode passar mais do limite do que aquilo ocorre. E quando eu vou para a pessoa falar como profeta e instituído pela palavra, eu quando digo o que ocorreu e o que eu senti, geralmente eu acho que se não foi em 100% dos casos, possa ter tido algum que mentiu na minha frente. E geralmente eu peço para ele: olha, você está ouvindo eu falar? Peça a Deus a confirmação. E eu não deixo sair da frente dele. Eu não saio da frente de nenhum pregador, de nenhum pastor, de pessoas, irmãs e irmãos. E eu não encontro só em igreja, porque eu encontro em ruas também. Encontro em ônibus, inclusive. E eu sempre peço assim, quando falo assim, pessoal, você acredita que essas palavras são de Deus? Eu geralmente peço para que a pessoa faça um sinal do impossível. Um dos últimos eu pedi para que eu falei: essas palavras foram ditas para você como profecia. E para você saber que Deus é com minhas palavras, peça para que essa noite vire dia. E ele olhou para mim, porque ele até o olho, eu falei assim: peça a ele agora para que ele te confirme as minhas palavras. Ele falou: não, Varão, eu tenho ciência disso e a sua boca faz a verdade. E não foi palavrinhas bíblicas, foi coisas que eu tinha sonhado e eu falei na íntegra o que aconteceu com ele. Eu tenho notado que as profecias das quais saem de minha boca, fazendo um levantamento humano em cima das coisas que foram mencionadas por mim em todo o período que me coloco como profeta, foi que Deus não está abençoando as pessoas por minha vida para carros e casa. Então todas as profecias que eu pude mencionar, isso digo todas, elas não foram para abençoar as pessoas, e sim correções. As pessoas não gostam de saber que estão errado. Elas não gostam de ver que está em um problema que Deus mandou um profeta falar para ele se corrigir. E todas, eu digo todas as profecias que eu falei, elas foram corretivas. Essas profecias não foram para denegrir a imagem, e sim com a preocupação de corrigi-las. E digo, nem todos aceitaram, porque tem gente que não aceita a correção, mesmo vinda de Deus, não conserta. E às vezes eu fico achando até interessante, porque Deus me faz falar essa situação toda, confirma tudo no inconsciente, no consciente, para falar para uma pessoa que não quer ser corrigida. Não sei, é coisa dele, as pessoas que passaram por isso sabem, e eu só digo uma coisa para eles: e as confirmações eu faço, peço para que eles sempre façam confirmações, porque é importante Deus me alicerçar nisso, porque senão é profetada. Além da confirmação, digo para todos eles: isso é um problema seu. Se você vai continuar fazendo os seus erros e subindo no púlpito e mentindo para os seus irmãos e blasfemando contra ele, dizendo que é de Deus e fazendo um monte de palhaçada, literalmente vejo que você pode estar em risco pesado. Eu acredito que se estamos nos finais do tempo, o pessoal quer ouvir a palavra,
e que ela não está sendo dita nas igrejas. Está tendo muita gritaria, está tendo muita coisa, mas se a palavra é singela, é simples, é dita, não é gritada, causa distúrbio, porque o pregador é fraco. E aí, você já conhece essa história toda, e bem verdade. E alguns que já me conhecem, quando me veem em uma igreja, eu não sei porquê, eles ficam aquela coisa, aquela problemática toda. E eu não vou falar coisa minha, eu não vou dizer, quem me conhece sabe que eu não vou ficar brincando com essas coisas. E quem realmente me conhece como profeta sabe que a coisa é bem pro outro lado. Alguns presenciam coisas sobrenaturais e veem porque tá perto, e os outros que não me conhecem têm que aceitar a verdade porque dói, porque é ele, não sou eu. Então, vai o seu critério, faz o que você achar. E se um dia eu lhe falar a profecia, eu vou lhe mandar você confirmar, meu filho. Pode ficar tranquilo que eu não vou sair de minha casa sem motivo algum para lhe dizer besteira, de mentira, de coisas, palavras bíblicas só para abençoar a sua vida, de que Deus não tem feito isso até o dia de hoje. Pode até mudar, mas nunca fez. Então tome cuidado. Eu fiz a filmagem de um determinado pregador e eu falei assim, eu senti uma coisa dentro da igreja no momento em que eu estava fazendo a filmagem. E nessa filmagem, eu vou falar rapidinho essa história. Nessa filmagem dele, eu sentia uma coisa dele. Sentia. Eu achava que aquilo era coisa minha, porque eu sou falho. E as coisas que podem sair da minha boca podem ser simplesmente antipatia de uma pessoa, raiva de uma pessoa, um não gostar, e sentimentos afloram. E isso não é Deus falando. E eu fiz assim o seguinte, eu falei, pai, se é pra dizer as coisas do qual eu tô vendo aqui, pra dizer pra esse pregador do qual eu tô filmando, eu vou pedir simplesmente que ele entre no meu carro, para que eu dê uma carona a ele, sabendo eu que ele tem o carro dele e eu faço tudo ao contrário. Nessa situação dele, eu me lembro que a igreja ficava em uma ladeira bem grande, inclusive, e aonde eu tinha que sair era descendo a ladeira. E ele, lógico, ele morava subindo a ladeira com o carro dele, estacionamos os carros um do lado do outro. E no momento eu falei, se não for de Deus, é claro que não vai rolar, né? Ele não vai ter carona porque não tem necessidade alguma. E eu desci a ladeira e eu vi que um caminhão estava atravessado na rua. E veio um maluco correndo até e falou assim, rapaz, você não vai passar aí hoje. Aí eu falei, não, aguarda, porque eu tinha em mente a situação. E eu vou aguardar pra poder passar. Ele, não, pode voltar, rapaz, eu vou ter que passar. Isso eu não estava querendo falar com o pregador. E o rapaz do caminhão, assim que ele desligou o caminhão, ele subiu e falou assim, olha, não vai ter como passar, o caminhão tá quebrado, você vai ter que subir, só você fazer a volta por cima. E eu subi a igreja ciente de que eu tinha levado alguns 10 minutos em média. Lógico que eu não ia encontrar mais o rapaz, e na hora que eu subi, o carro do rapaz tinha quebrado. E um outro irmão pediu para que eu desse carona justamente ao pregador. Olha que legal, né? E ele entrou no carro e eu comecei a falar com ele, olha, você acredita nos verdadeiros profetas de Deus? Porque aquele ali realmente foi um profeteiro, dos quais eu estou citando nesse vídeo. E ele falou, acredito. E eu comecei a falar as coisas que lá na igreja tinha me favorecido a dizer. E eu passei tudo o que precisava para ele, até o limite de onde tinha que terminar, nada mais, nada menos. E eu falei da mulher dele, eu falei das coisas que ele estava fazendo errado, eu falei a roupa que eu vi, que ele vestia quando fazia as coisas, eu vi quando ele saía, as pessoas com que saía, e eu não conhecia nenhum pregador direito. Enfim, então, toda vez que você fizer uma profecia, se você for um verdadeiro profeta do Senhor, faz o sinal do impossível para uma pessoa dessa que está recebendo a sua profetada, para ver se Deus confirma contigo. Porque ele confirma como está escrito na palavra dele. Desculpa. Como está escrito na palavra dele. E vocês ficam manipulando essas coisas ao bel querer, porque eu tenho como testemunha aqui vários em casa que eu tenho gravado e falado que são profeteiros. E outro detalhe importante, quando você fala uma profecia, fala assim, pai, confirme em mim se é para dizer realmente para a pessoa. E se for, faça logo um sinal do impossível, eu já fiz. Já peguei um copo d'água, joguei água pra cima e falei, pai, se for contigo essa água não vai cair. Eu já fiz. Eu já mandei o cara falar uma frase imensamente sem nexo, o cara falou toda a frase e eu falei a profecia. Porque primeiramente, diante de eu abrir minha boca para poder nada, eu tenho que confirmar lá em cima. Segundo, se a pessoa que recebe, ela tem que estar favorável a falar com Deus e fazer prova da sua profecia na sua frente. Porque não é para passar vergonha, mas ele desmascara logo a situação. Porque Deus confirma a sua palavra, profeta. Ele confirma as minhas, e qualquer que seja essa, ele confia. Ele confirma. Então, possa ser que quando você sentir coragem de dizer, a coisa não se confirme. E aí você tem que levar na situação de que você simplesmente se equivocou, porque não tem outra. As profecias, quando Deus fala, Deus confirma, Ele é Deus. E Ele sempre confirma as minhas. Para vocês que fazem profetada em todo culto, principalmente para vocês, eu temo pela vida de vocês, porque eu
me considero pelo Pai um profeta, mas digo a vocês, se você for um profeta verdadeiro, confirme suas palavras no Senhor para ver se sua profecia é profecia. Ultimamente eu tenho causado muita polêmica nas igrejas, porque quando se entrega uma profecia, por exemplo, principalmente para pastores, eles por algum motivo eles têm a ciência de que é verdade, mas eles querem contradizer, e eu tô atrás alicerçado, e eu mando ele fazer qualquer confirmação, e eu mando ele falar qualquer coisa, eu mando ele até ele tem o direito de fazer isso, e que ele o faça na minha frente, porque aí Deus prova quem é o varão que fala, porque até os pastores que andam profetando por aí, eles não são dignos de se chamar de profeta, porque eu sei o trabalho que eu tenho tido para entregar simplesmente uma profecia, que não acontece em todo culto não acontece em todos os lugares, e tem momentos que acontece que eu nem sabia pelas ocasiões que eu sonho. Então, se você é profeta, se você é realmente profeta, faça o mínimo, confirme com Deus suas informações e peça para a pessoa com que você está falando confirmar em Deus se as suas palavras são verdadeiras. No mínimo, para você ver o quanto de mentira vocês andam falando. Vejo isso, tenho como provar, vejo a coisa acontecer e as pessoas estão acreditando nas suas mentiras, nas suas porcarias que saem das suas bocas, e muitas vezes me dá outros tipos de trabalho, que é consertar e desfazer o que vocês fazem. Então lhe digo, profeta ele tem, são poucos, porque de muitos pregadores que eu conheço, só conheço essa quantidade, quatro profetas, acredito, ou 3, de aproximadamente do material que eu já fiz aqui. Então, pare de mentira, pare de gritaria nas igrejas, porque profeta mesmo é digno de falar assim, agora Deus vai confirmar agora minhas palavras, e que Deus confirme agora todas as palavras fazendo esse sinal do impossível, que assim acontece. Amém? Fiquem na graça e na paz, e que a graça de Deus chegue à sua vida, haja com verdade e coerência no reino espiritual, porque realmente isso não é brincadeira. Quem fala, você é um profeta de Deus verdadeiro. Amém? Fiquem em paz.